Bom dia, pessoal! Muito bom dia! Quarta-feira, 29/7. Sejam muito bem-vindos! Muito bem-vindos! Muito bem-vindos, Tim! Bom dia! Tina, bom dia! Bia, bom dia! Bora pra cima, pessoal! E vamos acordar, moçada! Vamos que vamos! Bom dia, Sara! Bom dia, Solange! Adriana, bom dia! Vamos pra cima! Almeida, bom dia! Seja muito bem-vindo! Dani, bom dia, Dani! Muito bom dia, Fer, bom dia! Bom dia, Maruza, bom dia, Aninha! Marisa, muito bom dia! Dália, bom dia! Ana Júlia, Damiane! Pessoal, clica no coraçãozinho, manda aviãozinho para todo mundo. Doutora Paula, muito bom dia. Ju, bom dia, Ju. Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, manda coraçãozinho para todo mundo. Bom dia, Fabi. Bom dia, Sandra. Bom dia, Dani. E vamos acordar, moçada. Bom dia, Sara. Graça e paz, Sara. Você gosta dessa música, doutora Paula? Tava pensando agora aqui, ó. A gente vai ter que logo mudar essa música, né? Vocês sabem que falaram pra mim que diz que essa música aqui é a marca nossa, 6 horas da manhã. Nem 6, né? 5 horas da manhã nós estamos aí já, gritando com essa música. Imagina meus vizinhos aqui, como é que não ficam, né? Apesar que minha vizinha aqui, ela acorda cedo também. Mas você imagina, de um lado tem vizinho, do outro lado eu não tenho vizinho. Bom dia, Nilda! Seja bem-vinda, Nilda! Marluce, seja bem-vinda! Hoje eu tô de onça, Solange. Você não tem noção hoje, viu? Vocês não têm ideia do papo que vai ser hoje aqui, viu? Bom dia, Rô! Vamos lá? Pessoal, clica no coraçãozinho, dispara aviãozinho pra todo mundo, porque hoje a live vai ser curtinha, hein? De verdade. Nice! Bom dia, Nice! Bom dia, Paulinha! Bom dia, Sandro, seja bem-vindo. Jéssica, ô Jéssica, senti falta de você aqui esses dias. Andréia, Paulinha Zag, bom dia, Paula. Gente, como vocês sabem, a minha vida é uma surpresa, né? Você gostou da palestra ontem, Dami? Que bom, Damiane, fico muito feliz, viu? Enquanto o pessoal tá chegando aí, deixa eu compartilhar com vocês, enquanto a turminha tá entrando. Ontem eu ministrei uma palestra para os meus alunos que são lá do Academy e nós pudemos falar um pouco sobre empreendedorismo. É algo que hoje tem despertado muita vontade nas pessoas, né? Por conta dessa pandemia, muita gente está desempregada, infelizmente. 522 mil empresas encerraram as portas. E com isso, né, muita gente desempregada, muita gente perdida mesmo, sem saber o que fazer, e muitas pessoas querendo entrar no meio do empreendedorismo, né? E ontem eu passei algumas reflexões pro pessoal, né? O que nós temos que pensar quando o assunto é empreender, tudo que a gente tem que pensar, né? Porque até eu dei o exemplo, né? Às vezes a gente é um excelente pizzaiolo, e só o fato da gente saber fazer pizza
não é suficiente para a gente abrir uma empresa, né? Então, ontem eu passei algumas dicas para o pessoal e eu acho que foram bem proveitosas, porque depois eu recebi bastante feedback. Bastante pessoas aí me chamaram depois no privado para compartilhar algumas ideias e foi bem legal, foi bem bacana, né? Mas enfim, como vocês sabem, a minha vida ela é um Kinder Ovo, né? Eu acordo de manhã, eu acho que como todo mundo, não tenho a mínima ideia das coisas que vão acontecer na minha vida. E hoje compartilhando com vocês que a minha manhã não foi diferente. Eis que eu acordo, né? Todo mundo sabe que eu acordo 4h30, 15 para 5, mais ou menos é esse horário que eu tô levantando para eu poder organizar minhas coisas, faço as minhas orações, enfim, deixo tudo em ordem aqui para eu poder falar com vocês. Aí hoje pela manhã, ontem eu já tinha pensado em alguma coisa ontem sobre o que eu ia trazer para vocês. E como eu falo para vocês, né? Às vezes eu planejo algumas coisas aqui, só que chega na hora, gente, não falo nada do que tá escrito. Ainda eu brinquei outro dia com vocês, que eu falei pra vocês, eu vou largar a mão desse negócio de ficar preparando as coisas que eu tenho que falar na live das 5h45, porque eu preparo um negócio, chega na hora eu falo outro. E hoje não foi diferente. Quando foi mais ou menos umas 10 para 5 da manhã, tô aqui me arrumando e tal, recebo uma ligação no meu celular às 10 para 5 da manhã. Na verdade, uma chamada de vídeo. Quem recebe chamada de vídeo, 4h30 da manhã, você com aquela voz de caverna que você acabou de levantar, e aí você fica extremamente assustado, você fala, não é possível, acho que a pessoa bateu no celular e sem querer a pessoa ligou, né? E aí eu falei, não, acho que tá errado isso aqui, nem vou atender, né? Um número que eu nunca vi na minha vida. Aí daqui a pouco a pessoa insistiu mais umas 3, 4 vezes nessa chamada, e aí eu falei, bom, deve ser alguém realmente querendo falar comigo 5 horas da manhã. E eu só tô compartilhando essa história aqui com vocês porque o casal me permitiu. Por isso que eu tô fazendo isso com vocês. Inclusive, o casal pediu para que eu fizesse o que eu tô fazendo aqui, tá? Então, por isso que eu tô compartilhando com vocês. Foi um casal que me ligou de manhã e assim, como eu disse pra vocês, são coisas inusitadas que acontecem na minha vida, né? Que aparecem na minha vida. E aí, esse casal, hoje, às 10 horas da manhã, eles devem se dirigir para cancelar o teu casamento. Acertaram a vida deles e eles vão se divorciar. E aí, eles me escreveram, os dois, engraçado que estavam os dois juntos na mesma chamada. Sabe quando você faz as chamadas e coloca todo mundo dentro da conversa? E aí eles falaram assim, que diz que um deles, né, conversando comigo, não vou dar tanto detalhes aqui, enfim, mas um deles conversando comigo que hoje às 10 horas da manhã eles devem ir para esse feito. Mas que um deles acordaram aí de madrugada e se comunicaram entre eles que eles queriam ouvir o que eu teria para falar para eles. Olha a responsa, gente, olha a responsabilidade da minha vida. E aí, sabe quando você fica assim, chocado, assim, olhando para a tela do teu celular, com duas pessoas que você nunca viu na vida, né? Nem são daqui, nem é daqui, do estado de São Paulo, pra vocês terem noção, mas que estão vivendo isso na vida deles e que eles, tá tudo certo para as 10 horas da manhã, esse casamento se findar. E eles têm, pasmem, 25 anos de casado. Não tô falando de um casalzinho de 2 anos, 3 anos, que estão aí, sabe, capengando ainda, se alinhando. Não, eu tô falando de um casamento de 25 anos. E aí eu fiquei assim, cara, vocês estão ficando maluco. O que vocês querem, né, que eu fale pra vocês numa hora como essa? E aí eles disseram, não, Érica, a gente assiste as suas lives aí todo dia de manhã, a gente segue você e a gente sentiu que a gente tinha que perguntar alguma coisa para você. O que você tem para falar para nós a respeito disso? E aí eu falei, cara, sabe quando você fica parado assim, você fala, meu, eu vou pedir ajuda aos universitários, sabe? O que eu faço agora? Para quem eu pergunto, né? Porque vocês estão jogando na minha mão um rolo, cara, e vocês estão querendo que eu resolva o rolo de vocês, vocês estão malucos, né? Mas aí conversei coisa de
10 minutos, 15 minutos mais ou menos com os dois, porque eu precisava me arrumar aqui pra eu estar aqui 5h45 com vocês, tanto que eu dei uma atrasadinha. E aí eu falei, vou pensar, falei pros dois, não sei o que eu vou fazer, vou abrir a live lá e vou fazer isso aqui, ó, que eu tô fazendo com vocês agora, assim, não vou falar o que eu planejei, mas tô aqui, ó, e aí eu quero a ajuda de vocês nessa loucura toda, porque, cara, nós não podemos definir esse negócio, eu não posso definir esse negócio sozinha, entendeu? Vocês fazem parte aí dos universitários, para quem eu vou pedir. E aí eu vou jogar a pergunta pra galera aqui da live hoje. O que é que nós vamos falar para esse casal que liga na casa dos outros 10 para 5 da manhã, dizendo que às 10 horas da manhã devem assinar o divórcio, mas antes de fazer isso, quer ouvir o que eu tenho para falar. Joga aí a bomba pra vocês agora. O que nós fazemos? Nós fazemos uma live mesmo, manda pau na nossa live aqui, taca fogo no parquinho, como a Sol falou, que eu vim até de onça hoje. Taca fogo no parquinho. Ou a gente fala alguma coisa desse casal? O que falar, Aninha? Eles estão desesperados, né, Ana Júlia? Então aí, a hora que eu tava montando meu computador aqui, eu até tive um particular com Deus. Sabe aqueles particular que Moisés tinha com Deus? Quando ele para bem cara a cara na frente do Mar Vermelho, que ele olha para Deus e fala assim, game over, entendeu? Não sei mais o que eu faço daqui para frente. Você me botou nessa enroscada. Moisés tem um particular mais ou menos assim com Deus. Cara, você me botou nessa enroscada, né? E agora, o que é para eu falar, né? E aí que eu quero matar vocês, porque o casal tá aqui na live comigo. Quando eles casaram, eles perguntaram para alguém se deveriam casar. Rogério tá fazendo essa pergunta. Pior, Rogério, que os caras não vão poder se manifestar aqui na live, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos tentar ajudar o casal, seja tudo que Deus quiser. Não vou dizer para esses caras que eles têm que ficar juntos e nem que eles têm que se separar. Mas talvez eu levante algumas condições aqui que façam esse casal refletir, tá bom? Mas nunca mais vocês façam isso de me ligar 10 para 5 da manhã e me pegar de calça curta assim, ó, para responder uma pergunta que é complicado, né? Vale a pena terminar algo de 25 anos? Muito bom, doutor Rogério. Se tivessem decidido, não tinham dúvida, nem perguntariam. Se existe dúvida é porque existe alguma forma de recuperar. Isso aí, galera, vocês precisam me ajudar. Botem as coisas de vocês que o casal tá aí. E nós vamos ter que tentar responder isso pela primeira vez, uma live extremamente inusitada aqui comigo, hein? Nem sei quantas lives já fiz, trocentas, mas essa é a primeira vez. E a hora que eu tava montando as minhas coisas aqui, 2 versículos me bateram muito forte. E aí eu quero falar sobre esses 2 versículos aqui que bateu muito forte em mim, os 2. O primeiro tá no livro de Provérbios. Ele diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que encobre coisas erradas nunca prosperará. Talvez o casamento de vocês, meus senhores, né? A esse casal que tá aqui, talvez o casamento de vocês tenha sido uma sucessão de transgressões, né? De mentiras, de falhas, ao longo dos 20 e tantos anos que vocês estão juntos. Algo que eu queria até retratar aqui, não é o tempo da relação que conta, mas é a intensidade da relação que conta. É a verdade que eu vivo nessa relação. Aí o outro versículo que bateu muito forte para mim aqui, é um versículo que eu gosto muito, que tá lá no livro de Salmos, né? Quando o salmista ele tá meio angustiado, ele diz assim, ó: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Um abismo chama outro abismo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma mentira chama outra mentira. Um pecadinho chama outro pecadinho. Até que no final da história, tudo isso acaba. Tudo teve um começo e nele o amor, o Dani tá falando aqui, foi a base sempre. Fala isso, fala a verdade, faz a verdade vir à tona e
fazer tudo que tem que ser feito, né, Dani? Deixa eu ler de novo aqui, Autonalese. Tudo teve um começo e nele o amor. Foi a base sempre. Buscar retomar esse início e olhar para todas as histórias boas e ruins. Muito bom, Dani. Foi algo que eu coloquei aqui. Enquanto estava montando as coisas, eu acabei escrevendo algumas coisas que vieram na minha cabeça pra gente falar para esse casal que tá aqui que às 10 horas da manhã tem que tomar uma grande decisão na sua vida. E um dos casais, assim que ele acabar de assinar esse divórcio, ele me falou que ele entra no ônibus e ele muda de estado. E só para vocês conhecerem um pouco a história, esse casal não tem filhos na relação, na verdade tem um filho, mas é da parte da outra pessoa, não tem filhos em comuns, né? E aí quando eu parei um pouco para pensar sobre esse versículo, sabe, que um abismo chama outro abismo, talvez a intenção aqui seja tentar clarear um pouco a cabeça de vocês, o que é que chegou, né? O que aconteceu para chegar nesse nível? Porque ninguém acorda de manhã assim decidido, né? Vai dormir super bem e no dia seguinte acorda de manhã e fala assim: hoje eu quero me separar, né? Isso não é real. A gente sabe que são as gotinhas que vão caindo nesse nosso balde todo santo dia, todo santo dia. E sabe qual é o maior erro da nossa vida? É a gente não virar o balde antes de dormir. É a gente ter o comportamento de não resolver o que tem que ser resolvido naquele dia. Eu acho que isso é uma das coisas piores que acontece na relação. Inclusive vocês que são casados, escrevem aí, ajuda esse casal aí, coloquem as opiniões e as argumentações de vocês. Ó, não caiu na minha mão essa história, tá? Quero deixar bem claro para vocês que isso tudo caiu na nossa mão aqui. Porque somos nós que nos encontramos aqui, ó, fidedignamente, todo dia, às 7 horas da manhã, 5h45 da manhã. E eu coloquei aqui, à medida que eu tava montando, falando com eles, né, essa baita loucura toda, cedinho, eu fui escrevendo algumas coisas aqui que me vieram à cabeça. Eu acho que, né, vou até trazer um pouco a minha experiência aqui, enquanto profissional mesmo, né? Quando a gente entra numa empresa, em que a empresa você percebe que tem sócios, né? E quem tem sócio tem patrão, porque quem tem sócio tem que prestar conta. Um casamento é uma sociedade, é a mesma coisa. O que diferencia um do outro é que lá na empresa, não sou muitas vezes casada no papel com a pessoa, não durmo com a pessoa, não vivo dentro da casa da pessoa. Mas quando se trata de casamento e empresa, a situação ela é a mesma, né? Então a primeira coisa que eu diria para você, casal, que me procurou agora de manhãzinha, a primeira coisa que vocês têm que fazer é tentar alinhar o negócio. Mesmo que esse alinhamento seja para vocês se separarem. Porque também se vocês se separarem com o negócio desalinhado, vocês vão arrastar essa história pro resto da vida de vocês, mesmo depois de separados. Então o que é alinhar? É entender realmente... Não tô falando aqui para vocês tentarem recuperar a relação, não é nada disso que eu tô tentando fazer. Tô tentando responder tudo que vocês me contaram aí em 10 minutos. Primeira coisa é o alinhamento. É entender, sabe, por que tudo começou, como o Dani falou aqui, por que tudo começou. Entender. E qual foi o momento que vocês se perderam? Façam essa reflexão, vocês dois. Sabe essa historinha lá que eu conto para vocês dos 2 milímetros? Qual foi o momento em que vocês se perderam no meio desse caminho, né? E assim, nesse momento agora, para vocês fazerem esse exercício, tire um pouquinho o sentimento de vocês no meio dessa história. Saiam um pouquinho do meio dessa história. Tentem vocês serem consultores um pouco da vida de vocês. Tentem você casal, se coloquem agora na posição de que vocês ajudariam um casal que tem a mesma história que vocês. Porque todas as respostas que nós buscamos da nossa vida, elas não estão dentro, elas não estão fora, viu? Elas estão dentro de nós. Às vezes a gente busca nas outras pessoas algo que a gente quer ouvir, né? Somente para validar essa separação. A gente quer ouvir alguma coisa, a gente já está decidido. Mas a gente quer que alguém vá lá e valide, separe ou não separe. Talvez seja o momento de vocês pararem agora, sabe? E tentar
Esquece todo mundo, esqueça a situação, esqueça tudo. Pare e tente ver onde foi que vocês se perderam no meio dessa situação. Abri até um negócio aqui de empresa aqui, falei, cara, é uma empresa, né? Eu preciso dar uma luz para esse casal. Por que vocês resolveram se casar? Que é a resposta que o Daniel colocou aqui para nós. Por que vocês resolveram se casar? Resolveram? Tinha algum sentimento nisso tudo? Aí volta a história. Qual foi o momento que tudo isso se perdeu? Quais são os critérios? Algo importante que eu falo bastante em empresa e é legal falar aqui também. Existem coisas na nossa vida, alguns critérios na nossa vida que são inegociáveis. São extremamente negociáveis. E às vezes a gente embarca em relações sem deixar claro aquilo que é inegociável para você. Às vezes para o outro, algo extremamente negociável é conviver com a mentira. Tem gente que não suporta isso, faz parte do critério do outro. Então, da mesma maneira que a gente senta, sabe? E faz a relação de coisas, dos valores da nossa empresa, eu vejo que muitas pessoas casam sem ter esta lista de critérios inegociáveis. Porque essa lista, gente, ela funciona na nossa vida como um farol. Quando um está infringindo aquilo, fica muito mais fácil para sinalizar. Eu vejo que esses encontros que tem de casais, né? Participei já de trocentos encontros de casais, já participei como participante enquanto casal, já participei centenas de vezes enquanto palestrante, enquanto trabalhar em encontros de casais. E eu vejo que às vezes o prático não se é colocado ali. Começar uma relação, sabe? Ou mesmo que seja você com os 20, com os 30, com os 40 anos de relacionamento, você nunca tenha feito isso, para um minutinho, separa uma manhã do teu dia para você colocar a casa em ordem. Pega uma lista de coisas e anotem quais são os critérios inegociáveis para vocês. Esse critério vai ajudar demais, demais a vida de vocês a não ultrapassar o limite do outro. Outra coisa que eu pensei aqui em falar para você, casal, né? Quais são os valores que vocês pregam no casamento de vocês? Porque uma vez eu presenciei uma cena numa casa de uns amigos que eu fui, em que o rapaz era cristão e a moça era, mas não tinha tanto afinco assim. E o rapaz fazia questão, diante das refeições, ele orava. Inclusive, ele ensinava isso para as crianças orar. E eu vi isso não uma vez, eu vi isso várias vezes, porque eles eram um casal bastante chegado da gente, né? E todas as vezes que a gente estava na casa deles, eles tinham essa prática da oração. Então, eu tô no terreno dos outros, né? Eu que tenho que ficar quietinho aí e eu que tenho que me organizar, né? Eu que tenho que me adaptar ao terreno que eu tô. Então, ele sempre falava pra mim, Érica, você se incomoda se eu orar aqui antes da minha refeição? De forma alguma, né? Pode fazer as suas orações. E a moça, ela tirava sarro do rapaz. E não foi uma vez, não foram duas, foram várias vezes a gente presenciou isso. Uma vez eu presenciei isso até num churrasco que nós fomos lá. E tava a família do rapaz, que dá muita importância para isso. E ela tirava sarro na frente das outras pessoas. Parece que não, sabe, gente? Mas o que destrói um relacionamento humano essas pedrinhas pequenininhas. A gente acha assim, né? Que o casamento se destrói porque alguém traiu alguém. É óbvio que isso é imperdoável e tudo mais. Mas até chegar nesse nível, quais foram as pistas que foram dadas lá atrás e que por nós foram negligenciadas? Então, casal que me ligou agora de manhãzinha, será que não é o momento de vocês sentarem e fazerem essa lista de tudo que vocês negligenciaram durante todo esse período e que hoje chegou no fim do jogo? Será que se você olhar nessa lista toda, é possível vocês corrigirem essa rota? Será que é possível? Será que numa situação como essa, em que você quer fazer as suas orações na refeição e ela não quer, será que ela pelo menos pode se resumir às crenças dela e ficar quietinha
e deixar você nas suas crenças? Será que isso é possível? Porque quando você percebe o pouco da história que eu escutei agora de manhã, a gente percebe que é muito mais uma infantilidade. Eu meço poder com você o tempo todo. Você fala, eu retruco, você retruca, eu falo. E nós ficamos nesse jogo da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E aí vocês permitem, né, com que tudo isso aconteça. E perde mão por quê? Por que eu perco a mão do negócio? Porque eu não tenho critério no meu casamento. Eu não tenho uma lista de critérios como você tem quando você entra a trabalhar. Quando você vai trabalhar, eles te dão o manual do colaborador, missão, visão e valores da empresa. Então, quando você vai trabalhar, você sabe que você não pode parar 10 horas da manhã para fumar no meio da produção da fábrica. São regras. Aquilo infringe a lei da fábrica. Você não pode fazer aquilo lá na fábrica. Agora, como que nós temos regras de boas convivências, por exemplo, dentro de uma empresa, se eu não tenho regras de convivência dentro da minha própria casa? Outra coisa que me foi colocado, que vale a pena compartilhar com vocês, que isso foi uma angústia da moça. A moça me falou, eu arrumo toda a mesa para o nosso almoço, porque eu falo muito para vocês aqui, né? Da mesa, da importância de vocês arrumarem a mesa de vocês. Eu arrumo toda a mesa do meu almoço, Érica. Chega na hora de almoçar, ele pega o prato dele e vai sentar lá na sala. Então, você percebe que é só um alinhamento que está faltando aí? Que tal se você, ao invés de pegar seu prato e sentar lá na sala, que tal você desligar o seu celular e você fazer desse almoço algo que vocês possam conversar entre vocês? Ou de vocês fazerem um almoço juntos entre vocês? Vocês reparem, gente, que muitas coisas na nossa vida, sejam elas pessoais ou sejam elas profissionais, elas partem de atitudes que nós não tomamos, sabe? A gente começa a deixar as coisas embaixo do tapete. E isso causa, a Fabi tá falando, tem que existir paz e respeito, porque se não existir, se acabar a paz, você sente paz? Não. Então, quando não tem paz, não tem Deus. Se não tem Deus, tem que cair fora. Acabou o respeito, gente. Acabou a relação. Ontem eu assisti um vídeo esses vídeos que ficam rolando na timeline do Facebook, do Instagram, e algo que fez assim eu pensar. Às vezes a gente pensa, né, que o assédio, né, dentro das relações é somente eu bater na outra pessoa, né? Quando eu bato na outra pessoa, espanco a outra pessoa. Não. O assédio é quando eu vou lá, humilho a outra pessoa, grito com a outra pessoa, berro com a outra pessoa. Depois eu venho, contorno aquele assunto, dizendo assim, me colocando de bom moço ou até de boa moça, porque isso vale para ambas as partes, tentando convencer a outra parte que existem terceiros querendo destruir com a minha relação. Então, são pistas que o nosso relacionamento vai nos dando durante a jornada toda e a gente não quer prestar atenção nessas pistas. Então, gente, não é normal. Todas as vezes eu brigo, quebro o pau, humilho, depois eu me coloco de bom moço ou de boa moça e fico dizendo para você que tudo isso que está acontecendo, eu vou dando nomes aos terceiros sobre algo que eu provoquei dentro da minha casa. Uma coisa importante para falar aqui para vocês: 99% dos casamentos se acabam e das relações profissionais se acabam porque não tem honestidade. Quando eu falo honestidade, é honestidade mesmo, em falar a verdade. A partir do momento em que você precisa esconder, que você tem que ter uma conta bancária em conjunto com uma outra pessoa e a pessoa do teu relacionamento não sabe, isso também é traição. Não vá pensar que trair é só porque você saiu com a fulana e com o fulano ali, levou a fulana e o fulano no motel. Não! As traições, elas vão acontecendo sobre aquela história que você não compartilhou com o seu cônjuge na hora que deveria ser compartilhado e que você deixa com que o seu parceiro e a sua parceira descubra isso no meio do caminho. E aí, acabou o respeito, gente, acabou a confiança, acabou tudo.
O que destrói o nosso casamento, a nossa relação, seja ela pessoal, seja ela profissional, é quando acaba a confiança. Eu não confio mais em você. O outro perde a noção do norte, sabe? Ele não sabe mais se as coisas que aquela pessoa está falando é verdade ou se é mentira. A hora que eu tava conversando com essa pessoa, sabe como que me deu a impressão esse casal? Esse casal, falando pra você que tá aqui me ouvindo, casal, me dá a impressão que vocês estão dentro de um quarto escuro, tentando encontrar uma saída. E vocês não conseguem encontrar uma saída, sabe por quê? Porque um mente pro outro onde tá a porta. E vocês estão lá dentro se matando entre vocês dois, desesperados, querendo sair daquela situação, só que um mente para o outro onde é a porta. Então, enquanto não houver, gente, enquanto não houver clareza, enquanto não colocar em cima da mesa, casal, enquanto vocês não sentarem, aproveita esse período de vocês, que vocês têm até as 10 horas da manhã para fazer isso. Coloquem na mesa tudo o que está errado na opinião de vocês, mas não se batam. Apenas exponham as coisas que aconteceram que vocês não concordam. E não fiquem tentando um justificar para o outro o motivo daquilo. O momento agora é o momento de uma empresa que está falida. É tentar resolver o problema. Como que nós podemos resolver este problema? Meu marido, minha esposa, minha companheira, meu companheiro independente. Como que nós podemos resolver esse problema sobre essa conta que você abriu com uma outra pessoa e que eu não tinha conhecimento? O que você pode me ajudar? De que forma você pode me ajudar a resolver isso aqui? Como que a gente pode resolver esse problema, meu amigo, meu marido, minha esposa, meu companheiro? Como que nós podemos resolver esse problema sobre essa dívida que você está no banco e que você envolveu o meu nome nesse rolo todo, que eu não tenho nada a ver com isso? Como é que nós podemos resolver? E não é simplesmente o outro gritar e rebater que fez, porque está arrependido. O arrependimento, gente, ele é fundamental. Agora, o fato de se arrepender, é isso que eu quero, casal, que vocês entendam. O fato de você se arrepender não significa que vocês resolveram o problema. Estou arrependido porque eu traí ela. Ok, tudo bem. Mas como nós podemos resolver isso aqui? Que fatos e evidências me comprovam que você não vai repetir isso de novo, sendo que você já repetiu isso mais de 3 vezes, de 4 vezes. Então, gente, recuperar essa relação é possível? Que foi essa pergunta que vocês deixaram para mim no final dessa chamada agora. É possível recuperar? Não sou eu que tenho que responder. São vocês que têm que sentar e até fazer uma pergunta para vocês. Vale a pena? São questões que vocês têm que responder. Entender entre vocês que vocês precisam resolver todos os problemas do passado. Tudo aquilo que ficou lá atrás tem que ser resolvido. Eu falo muito de sogra aqui, né? Na maioria das vezes falo bastante isso nas lives aqui, por conta dos atendimentos que eu tenho, as experiências que eu tenho na minha jornada aqui de atendimento. E a moça reclamou isso pra mim. Érica, todas as nossas brigas, a minha sogra tá envolvida no meio. Então aí eu pergunto pra você que é o rapaz, né? Lá na Bíblia fala que o homem tem que deixar o seu pai e a sua mãe para poder fazer vida com a tua esposa. E esse deixar, como eu falei numa live aqui anterior, não é abandonar, vou abandonar minha mãe lá no asilo. Não é nada disso. Mas nos momentos que a gente tem que tomar decisão, a decisão tem que ser feita dentro da nossa própria casa. É entre você e a tua mulher, entre você e o teu parceiro e a tua parceira. Quando você vai tomar uma decisão, mesmo que seja sobre a herança da tua casa lá do lado de lá, o teu parceiro, ela precisa saber, ele precisa saber as tomadas de decisão que está acontecendo na tua vida. Agora,
retrucar coisas do tipo: ah, mas você não faz parte da família? Não, mas isso que você não tem nada a ver com isso, porque isso diz respeito a mim. Cara, quando a gente casa, diz respeito aos dois. Não é mais só a mim ou a você, são os dois. Então, novamente, porque minha sogra vai lá e mete a boca em mim. Então, sogra, a senhora tem que se limitar lá na tua casa. Essa casa não é sua. E você, a nora, né? Que quem me fez essa pergunta foi a moça. Você se posicione e diga a ela que ela não tem o direito de falar com você dessa forma, porque você não é filha dela. Entenderam? Então a gente percebe na relação de vocês, tem uma sucessão de erro aí, tá um rolo, tudo virado de perna pro ar. Os papéis estão invertidos. O rapaz desta relação não tá assumindo o papel dele de marido do negócio aí. Entenderam? Você, rapaz, você precisa assumir sua posição de marido, de dono da casa, como diz lá na Bíblia, né? O sacerdote do lar. Você que tem que colocar sua mãe no devido lugar dela. Não é a sua esposa, é você. Porque é você que não dá o limite para ela saber o que ela pode bagunçar na relação de vocês aí. Se vocês ainda não estão certo do que vocês vão fazer hoje, não façam. Não façam. Mas resolvam o que tem para resolver. Outra coisa que eu coloquei aqui, as pessoas de fora, elas estragam os nossos relacionamentos. Então, essa foi uma pergunta que o rapaz fez. Cara, depende. Depende da situação. Porque quando um casamento tá falido, é muito fácil a gente querer recuperar um casamento dizendo que tem o fulano, o ciclano, o outro, o bertano, todo mundo se metendo na minha relação. Mas depende. Depende da legalidade que você dá. Depende da situação, às vezes, que o outro tá passando dentro dessa relação e que esse outro tá desesperado, não consegue ver a saída desse quarto. E aí tem alguém lá de fora que tá enxergando essa angústia toda, sabe? E aí vai lá tentar abrir a porta pro outro sair. Então tudo dentro de uma relação, gente, depende muito. Depende de como isso foi construído. Dr. Rogério colocou aqui uma questão. Quando você está decidido, não precisa da opinião alheia. Muito bem, você vai lá e faz. Se não tem certeza, é porque tem que pensar mais um pouco. Ó, Dr. Rogério, advogado, já deve ter visto inúmeros casos, muito mais do que eu, né? Que escuto muito, né? Eu escuto muitos casos. Mas é algo para vocês dois, sabe? Isso que vocês estão vivendo nesse momento, não tem ninguém que possa decidir isso por vocês. Tem pessoas que podem dar as sugestões dela, que eu não vou nem dizer que é palpite, mas são sugestões. Mas sentar lá na mesa e alinhar, porque só o fato de vocês chegarem 10 horas da manhã e falarem, olha, a gente não quer mais se separar, mas não corrigiu o que tá lá atrás, vocês vão ficar 2, 3 dias bem. Amanhã vai sair uma discussão aí na tua casa, um vai tacar na cara do outro que deveria ter se separado, que a maior burrice que fez foi ter dado pra trás. É ou não é assim que acontece? Claro que é, a gente sabe, vocês que são casados, vocês sabem. Quem tem que estar em primeiro lugar nessa relação são vocês. Como eu falei, abri aqui um negócio de empresa pra tentar alinhar isso aqui, trazer isso pro nosso case hoje, né? Quem tem que estar em primeiro lugar? São vocês. Almoço de domingo. Todo domingo o fulano tem que ir na casa da mãe dele almoçar. Não, gente, depois que você casou, quem decide se você tem que ir na casa da sua mãe ou não é a sua mãe. É o casal. É o casal que tem que decidir isso. Não vamos almoçar lá hoje. Natal. Todo Natal, como eu falo, né? Você mata um ano inteiro. Aí no Natal tem que ir lá. Aí passa um Natal horrível, porque tá junto de pessoas que sabem que não gostam de você. Você tá lá sabendo que a cunhada, o cunhado, os primos, a sogra e todo mundo tá falando mal de você. Que raio de Natal é esse? Passa o Natal na sua casa, compra um cachorro quente, vocês dois, e passem a melhor ceia de Natal juntos.
Agora, todas as vezes que nós não temos coragem de mandar dentro da nossa própria casa, nós sempre damos a legalidade para que outras pessoas mandem. É igual agenda. Quando você não faz a sua agenda, você vira agenda de alguém. Quando você não faz as regras e define os critérios de como funciona a tua casa, você vira critério do outro. O outro vem dentro da tua casa e define como as coisas têm que acontecer. Então, você que tem que sentar, vocês dois que tem que sentar nesse momento e tentar alinhar o que tem que ser alinhado. E a partir daí, decidir se vocês querem realmente investir nisso ou não. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês, não enlouqueçam as outras pessoas por conta disso. Esse problema é de vocês dois, não é das outras pessoas. Foram vocês que criaram esse problema. O problema não nasce, não cai assim. Não tem problema circulando no espaço que ele fica procurando igual a cegonha. Tchum, solta a criança lá naquela casa. Não. Esses problemas que vocês vivem hoje são problemas que vocês não resolveram dentro do tempo que vocês deveriam resolver. É aquela história de eu não dar importância para atividades importantes e depois eu tô passando a minha vida resolvendo aquilo que é urgente. Eu vejo exatamente isso no casamento de vocês. Hoje vocês estão resolvendo algo que é urgente, que vocês negligenciaram quando deveria ser resolvido quando era importante. Tem uma passagem bíblica que fala assim: não se ponha o sol debaixo da sua ira. Não vá dormir sem antes alinhar o que tem que ser alinhado. Mentira, gente. Algo que foi me falado bastante, né? Nesse momento que eu conversei com esse casal. A mentira foi muito evidente. Te percebe que uma das partes está muito machucado por conta de tanta mentira, tanta mentira, tanta mentira. Então, gente, não há relação e nem amor que sobreviva a tanta mentira. E você que mentiu tanto no meio desse negócio todo, não queira se colocar na posição de vítima agora, jogando para o outro o fato do outro não querer te perdoar. Porque como é que eu vou explicar para você esse cenário? Existe um passado. Esse passado que destruiu esse casamento. Aí existe agora um presente, que é um presente de arrependimento. E existe a outra parte da história, a outra pessoa, que pode ou não aceitar esse seu arrependimento. E se aceitar o arrependimento, não significa que o seu passado está apagado. É isso que o outro não quer entender. Aí hoje eu vejo vocês deixando de lado um motivo muito forte que vocês compartilharam comigo, que afundou a relação de vocês, e vocês agora estão discutindo a empatia que um tem pelo outro. Olha, eu já pedi perdão e ela não quer me perdoar. Então agora a discussão virou em cima do fato do perdão e não perdão, quando o problema de vocês não está aí. O problema de vocês está lá naquela história do passado que vocês não resolveram juntos. E aí quem provocou todo esse rolo todo nessa história do passado e que está sendo agora o pivô da separação, está querendo dar uma desviadinha no negócio e querendo se safar, se colocando de bom moço aí, dizendo assim: olha, eu tô pedindo perdão, mas a ruim é ela, entendeu? Ela que é ruim. Então você me permite, casal, de te falar isso, porque você me ligou pedindo a minha opinião, então eu vejo desta forma. A ruim não é ela que não quer te perdoar. Para de discutir isto com ela, porque ela tá machucada pra caramba, eu nem sei se ela vai conseguir te perdoar. O problema na tua relação, neste momento, não é o fato dela te perdoar ou não. O que vai fazer com que você mantenha uma relação sólida é você reparar toda essa caca que você fez lá atrás e que você não contou pra ela. Percebe? No momento que a gente vai, sabe, abrindo os problemas, por isso que eu insisto com vocês, abram os problemas de vocês no córtex cerebral de vocês, na racionalidade. E não é resolver problema de relação, você resolve no seu sistema límbico, onde está a emoção. Porque para resolver as coisas onde está somente a emoção, nesse momento estaríamos só discutindo o coração de gelo da moça de não aceitar o seu perdão. Mas não é isso que está em pauta agora.
Muito mais importante do que aceitar o seu perdão é saber como é que você vai consertar o seu passado e quais são os fatos e evidências que você vai promover agora que me garante que você não vai repetir aquilo que você está fazendo lá atrás. É isso que pega no meio de um relacionamento. O perdoar é a coisa mais fácil, porque eu já falei pra vocês que quem perdoa é inteligente. Se essa moça for inteligente, ela perdoa o marido dela. Por quê? Porque da mesma forma que a gente perdoa, Deus nos perdoa, não é assim? Agora, o fato de perdoar não significa que eu tenho que conviver com você. Então isso é algo que você tem que aceitar, rapaz. Não é fato, não significa que o fato da sua esposa te perdoar, ela é obrigada a conviver com você. São conceitos totalmente diferentes. Porque você veio discutir comigo que ela diz que perdoa, mas que ela não perdoou. Porque se ela perdoasse, ela queria ficar com você. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O fato dela perdoar é uma forma dela libertar até a alma dela, porque vai ficar carregando você depois da separação, Deus que me perdoe, né? Porque o mal que você já causou e ainda a moça não te perdoando, 10 horas ela larga de você, mas você continua dentro dela. Não é isso. Ela tem que perdoar para deixar você livre e ela livre para poder fazer o que ela quiser da vida dela. Então, entenda isso. O perdão não significa que eu tenho que continuar com você. Que eu tenho que aceitar todas essas coisas horríveis que você fez e que vamos combinar. Não foi uma, não foram duas, não foram três. Pela história que me contou, tem muita coisa aí envolvida nesse meio caminho. Então não é só um fato, só porque eu fiz isso, né? Então quem faz, geralmente vem com essa conversa, né? Só porque eu fiz isso, né? Então não é só porque você fez isso, é o impacto que você causou só porque você fez isso. Então, talvez a gente possa, nessa live aqui, fazer você pensar um pouco, sabe? Refletir um pouco. Mas, o que eu faço para eu poder... talvez você esteja pensando, né? Érica, o que eu faço para eu poder querer recuperar tudo aí o que aconteceu? Gente, a regra é básica. Primeiro, crie os critérios, faça a sua lista de critérios que são inegociáveis nessa relação. E não deixe ninguém infringir isso. Segundo, resolva tudo que tem no passado. Tudo que tem que ser resolvido do passado. Coloque em cima da mesa e façam um acordo. Se vocês entenderem que o que tem no passado, o que aconteceu no passado, é passível dos dois superarem, então não se fala mais nesse assunto. Acabou. Toda vez que o outro for tocar nesse assunto, aí tá errado. Aí o outro tem que pagar uma multa, porque se a gente já resolveu o problema, a gente não pode vir aqui discutir o mesmo problema, porque já está resolvido esse problema. Até quando nós vamos falar do mesmo problema, né? Que é o que eu brinco com vocês em consultório, né? A pessoa falou uma vez, 2 vezes, na terceira eu vou falar, cara, eu não vou atender você, porque a gente já decidiu isso na sessão anterior. Você está voltando com esse assunto, então a sessão anterior foi perdida, né? Então, bota o passado na mesa. E terceiro, decidam entre vocês, façam um acordo entre vocês, de que daqui pra frente a história vai ser outra. Érica, qual é a sua opinião? Que foi uma das coisas que a moça me passou uma mensagem. Depois que ela desligou a ligação, ela me passou uma mensagem. Qual é a sua opinião? Então, não importa a minha opinião. Você não pode decidir a sua vida em relação à minha opinião. O que eu posso fazer aqui, junto com toda essa galera que me ajudou você a pensar e que colocaram muitas coisas para você pensar aqui, você tem que levar em consideração o tanto de machucada que você tá, o quanto o seu marido vale a pena. É isso que você tem que levar em consideração, tudo aí. E uma coisa importante para dizer pro rapaz, pare de espiritualizar as coisas. Nem tudo é demônio, tá? Se hoje tá chegando aonde chegou, é porque você não administrou quando você deveria administrar. É verdade, eu tenho que falar isso pra você, porque é muito fácil a gente botar a culpa lá no demônio XYZ, dar até nome pra hierarquia que a gente tem que dar. Muito fácil fazer isso. Alguém tem que ser o culpado. Quando eu não acho mais ninguém culpado, eu jogo a culpa no espiritual. Mas, na verdade, se é que a gente tem que buscar um culpado, é ambos o culpado. Vocês não administraram aquilo, então, que Deus deu para vocês, que foi a união de vocês. Não é normal cada um ter a sua cor, sabe? As coisas têm que caminhar juntos. Tudo que vocês têm que fazer é junto. Almoça junto, dorme junto, divide junto, conversa junto, é isso. Quando começa essa historinha de que você vai decidir coisas lá na casa da tua mãe, do teu pai, e as coisas que você decide lá, o outro não pode saber, e começa aquela mentiraiada toda, vocês sabem, gente, que não existe trevas nesse mundo que não venha luz.
Tudo será descoberto. Tudo. A Tânia falou aqui, olha, tire o ego que os olhos se abrem. Perfeito, Tânia. Sabe? Tudo nesse mundo é descoberto. Então não vá pensar, ninguém engana todo mundo o tempo todo. Uma hora a casa cai. Cai a casa pro lado do rapaz ou vai cair a casa pro lado da moça? Então, eu quero agradecer você pela confiança de vocês, que vocês têm em mim, né? Eu já sabia que eu causava, de certa forma, aí, alguns impactozinhos da vida das pessoas com as coisas que eu falo aqui, mas eu nunca imaginei que eu iria viver uma situação tão inusitada como hoje, de ter um casal que me liga de outro estado para perguntar algo nesse sentido para mim. Então, o que eu diria para você agora, nesse exato momento, sabe? Senta vocês dois, né? Não sei se vocês estão morando na mesma casa, eu acredito que não, porque vocês fizeram chamadas para mim, né, de vários locais aí, talvez alguém já saiu da casa, enfim. Mas independente disso, sabe? Agora são aí 6, quase 20 para 7, você pode fazer isso, você pode de repente marcar um café na padaria, senta vocês dois e conversa, põe o coração na mesa mesmo, se precisar chorar, chora, se precisar abraçar, abraça. E se precisar decidir que não dá mais, tá tudo bem também, cada um segue a sua vida. Mas assim, gente, entrega lá na hora da separação, não sai de lá carregando o outro no coração, porque senão você não vai conseguir ter paz na sua vida, sabe? Deus fez você para ter paz. Eu acho que ninguém casa para dar errado, né? Eu acho que dificilmente alguém vai se predispor a fazer tudo isso já casando com a intenção de dar errado. Acho que a gente casa com a intenção de dar certo. Então, se somos nós que criamos o problema, somos nós que podemos resolver o nosso problema. Tem uma pergunta, eu acho que aqui para mim, deixa eu ver aqui qual que é a pergunta. Alguém fez essa pergunta, vocês já se sentaram e conversaram referente ao que vocês querem mesmo e estão certos disso? Então, essa é uma pergunta aí que foi feita. Vale a pena, né? Vale a pena a gente falar sobre isso, né? Sobre essa questão. Essa foi a perguntinha que deixaram para vocês aí. Então, gente, esse aqui talvez seja o momento, né, Aninha? Seja o momento de rasgar o coração, talvez seja o último momento da vida de vocês, talvez seja o último encontro realmente da vida de vocês. Então, coloca o coração na mesa, abre tudo, fala tudo que tem para falar e depois é óbvio, né, que nós aqui vamos ficar ansiosos e torcendo por vocês para que a melhor decisão ela seja feita na vida de vocês, ela seja realmente, que Deus ilumine vocês aí nessa conversa e que vocês decidam aquilo que está lá no coração de Deus. É aquilo que a gente tem que decidir, né? Não permitam realmente que tudo se acabe sem uma explicação, sabe? Senta, conversa, lava a alma. Sabe aquela história de lave a alma? Os dois casais foram bênção em nossa vida, pois a doutora foi usada para nos abençoar. Amém, Tânia. Agradeço demais isso. E coloca seu coração aí diante de Deus, orem antes, se possível orem juntos e peça para que o Espírito Santo ilumine a cabeça de vocês e vocês tomem a melhor decisão para a vida de vocês, tá bom? Mas nunca se esqueçam que um abismo chama outro abismo, uma mentira chama outra mentira e tudo isso vai ruir. E talvez esse seja o momento, sabe? De tudo tá ruindo, caindo tudo. Acho que chegou o momento realmente de cair tudo para vocês olharem e ver se vale a pena, tijolinho por tijolinho, vocês reconstruírem tudo isso. E se entender que não tá tudo bem também. O importante, gente, é vocês terem paz. É isso que tem importância. Vocês têm que ter paz na vida de vocês. Tudo bem, gente? Olha que live inusitada. Falei que eu ia falar 15 minutos aqui, ó. No fim, falei quase 1 hora. Ó. E dá a volta por cima. Então levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Independente do que vocês escolheram. Orem e peça direcionamento aí pra Deus, que eu tenho certeza que a relação de vocês vai ser resolvida da melhor forma possível. Tá bom? Beijo pra vocês. Nunca mais façam isso comigo, hein? De me ligar 5 horas da manhã pra fazer uma live assim, ó. Tá bom? Beijo pra vocês, amo vocês. E a gente se vê na live do Dr. Arthur hoje, 12h37, que nós vamos falar sobre a dificuldade que as mulheres têm de engravidar. Beijo pra vocês, até a hora do almoço. Tchau, tchau. Um dia extraordinário pra todo mundo. Tchau, tchau.